Olá, gente, de volta com o canal Elétrica é Tudo. Vamos falar hoje sobre o luxímetro, né? O luxímetro ele é um instrumento de medição para averiguar a quantidade de iluminância no seu ambiente, certo? Primeiro, a iluminância é uma grandeza luminosa, obviamente, que é dada por fluxo luminoso dividido por metro quadrado, certo? Pela área, né? Ou seja, a emissão de um feixe de luz por metro quadrado. Quanto maior esse valor, em outras palavras, significa que o seu ambiente está mais iluminado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro temos que saber que a iluminância, que é o fluxo luminoso dividido por metro quadrado, a gente precisa entender que o fluxo luminoso é definido como a quantidade de luz emitida por um determinado objeto, certo? No caso, a gente adota na parte elétrica as lâmpadas como sendo responsável por emissão de luz. Então, aqui vocês estão visualizando um instrumento, mais uma vez, repito, chamado luxímetro. É um luxímetro digital, é um instrumento muito simples. Aqui nós temos onde está a sua placa eletrônica, o seu display, a chavezinha de seleção para ligar e desligar, também para definir a sua escala, e aqui nós temos o sensor, tá? Olha, esse instrumento ele é muito utilizado quando a gente deseja, como eu falei anteriormente, averiguar se a iluminação é suficiente para o ambiente. Quem define isso não é o luxímetro. O luxímetro ele é apenas um instrumento de medição. Quem define isso é uma norma chamada NBR 5413, que é uma norma brasileira registrada, que ela fala de iluminação de ambientes, né? E aí, dentro dessa norma, consta uma tabelinha que diz a quantidade de lux. O que é lux? Lux é a unidade de medida da iluminância, certo? Então, esse instrumento aqui, ele vai dar a medida em lux. Então, dentro da 5413, a gente tem uma tabelinha e diz de acordo com o ambiente. Biblioteca, sala de aula, cozinha, sala de escritórios, laboratórios de pesquisas, né? Lanchonete, teatro. Então, cada iluminação dessa, cada ambiente desse, necessita de uma quantidade mínima de lux, né? Então, aqui eu estou num ambiente, é um escritório, é uma coordenadoria, um escritório, e aí, escritório técnico, e aí eu coloquei aqui o instrumento sobre a mesa, que é o meu ambiente de trabalho, e vou verificar se nesse meu ambiente a iluminação está adequada, tá? Nesse meu ambiente aqui, nesse meu ambiente de trabalho, no meu posto de trabalho. Aqui a norma define que não é um ambiente muito preciso, ela define em torno de 350 lux. Então, tendo aí 350 lux, implica que o ambiente está pronto, né, para desenvolver suas atividades básicas, tá certo? Então, vamos ao nosso instrumento. Então, observe que aqui ele tem on, off, hold, né? Que no caso ele está em off, vamos colocar em on, né? Ou seja, a gente acabou de ligar o instrumento. Se você observar, ele está aqui com 3 algarismos, né? E aí ele está x1, porque ele vai medir até 2000, certo? Até 2000 que? Lux. Se colocar um pouquinho para cá, ele vai medir até 20.000 lux. Quando a quantidade de lux passar de 2000, você muda para essa escala. E por último, a gente vai ter aqui 100.000 lux, né? 100.000 lux, o máximo que ele pode medir. Claro que para ambientes de trabalho, de um modo geral, essa iluminação será menor que 2000. Então nós vamos deixar em 2000. E para o nosso ambiente aqui, a gente precisa de 350 lux, é a quantidade mínima informada pela norma 5413. Então aqui nós temos o corpo, né, do luxímetro, e aqui ao lado nós temos o sensor. Eu vou abrir aqui. Esse sensorzinho é o que ele capta essa luminosidade, e a partir dessa luminosidade ele manda um sinal elétrico para cá de forma proporcional. Quanto maior a luminosidade, maior
o sinal elétrico que ele envia. E aqui a estrutura eletrônica ela decodifica essa informação e nos mostra aí em forma de lux para os profissionais da área. Então observe que esse meu ambiente de trabalho aqui, o sensor está detectando em torno de 400 lux. Como foi dito anteriormente, a norma define 350, então significa que o ambiente está favorável ao desenvolvimento das atividades básicas. Gente, vocês observaram o quanto é simples manipular um luxímetro, né? Basta ligá-lo, colocar na escala mínima e abrir o sensorzinho e você vai captar a quantidade de lux no ambiente. Beleza, gente? Então, um grande abraço a todos e lembrar que elétrica é tudo. Valeu!